Boa tarde. Hoje, 17 de outubro de 2020, a Psicanálise Live vai tratar da clínica dos transtornos alimentares. Especificamente, vamos falar de dois transtornos, da anorexia e da bulimia. Por isso, a live recebeu o título de A Clínica das Anorexias e das Bulimias. E anorexia e bulimia no plural tem um significado. Vamos falar sobre isto. Por que essa especificação? Vamos falar já já com a nossa convidada. Bem-vindo a todos vocês. Estou notando aqui um modelo diferente do Instagram, como ele está mostrando a live. Espero que o sistema tenha mudado, né? E ele não tenha nenhum problema aqui com a live. Bom, olha aqui, Graciele, Joie de Vivre, bem-vindos. Simões, Rosa Maria Junqueira, um abraço. Aline Barros, todos bem-vindos. Já já a nossa convidada vai chegar e então vamos começar a live. Oi, Jussara, um abraço. Quinta-feira teremos grupo de estudos, hein? Dessa vez com Melanie Clay. Vamos lá, vamos chegando para falar de dois transtornos alimentares que compõem a chamada Clínica dos Transtornos Alimentares. Olá, Leide. Maria Júlia, muito bem, bem-vindos, todos bem-vindos. Tem muitas pessoas que vêm com as iniciais e aí eu fico sem saber o nome. Rafaela, Cláudio, bem-vindo. Vamos falar da clínica das anorexias e bulimias. Oi, Vânia. Mas por que vem no plural, né? Bianca, bem-vinda. Vi que você fez um texto bem bacana, Bianca Serrano. Vou ler lá com calma logo mais. Poliana, Raquel, a Raquel Jorge, nossa, já que bastante conhecida aqui do Instagram. Raquel, muito bem. Eunice Arte, Eunice Lemos, que eu estou sempre publicando aqui as telas dela, Rosana Habib, Rosângela, Viviane, todas muito bem-vindas, já queridas aqui dos nossos encontros, né, aos sábados. Viviane, muito bem. Já vamos. Clarice, um abraço, Clarice de Górgolas. Que legal. Vamos falar desses transtornos aqui, a Rosângela, sim. Manu. Então, vamos falar desses transtornos à luz da psicanálise, claro, né? Eliana, bem-vinda. Eliana Paza, também sempre aqui trocando conosco. A Patrícia chegou, muito bem. A nossa convidada chegou. Desse novo formato do Instagram, aqui, ainda bem que são. Vocês estão me vendo? Oi, Isolda. Na tela, tá tudo certo? Oi, Patrícia. Olá, tudo bem? Bom? Deixa eu só arrumar aqui que eu já vi que postou. O Instagram tá com um modelo novo aqui de tela, né? Peraí. Pronto. Não, mas acho que não foi você, foi do sistema. Novidades do Instagram. Oi, Keila, bem-vinda. Só dar um oi aqui. Poxa, Patrícia, que bom você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu fiquei sabendo do seu trabalho, inicialmente pelo Renato Mezan, que foi seu orientador de mestrado, né? E é o meu orientador de doutorado. E você fez o seu mestrado sobre o tema que nós vamos falar hoje, né? Mas eu queria... Aqui, ok, todo mundo está nos vendo bem. Queria apresentar você formalmente, a Patrícia Jacobson.
Ela é psicóloga e psicanalista, tem uma formação em psicoterapia psicodinâmica para pré-adolescentes e adolescentes pelo SED Sapiência. Ela é coordenadora da Clínica Cibele Weisberg, bem conhecida como CEPAM, né? E é uma clínica que pesquisa justamente os transtornos alimentares, mas eu vou deixar para você falar mais sobre isso, explicar um pouco melhor, talvez mais para o final, porque imagino que as pessoas queiram referências de pesquisa, de estudo, e eu acho bastante interessante poder apresentar a clínica. E você também é docente do CEP, do Centro de Estudos Psicanalíticos, que fica aqui em São Paulo. Então, se você quiser fazer alguma complementação na sua apresentação, eu queria reiterar que você é muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço muito o convite, fico muito feliz. Queria falar para você que você faz um trabalho lindo, né, com o seu canal, né, e com a difusão da psicanálise, tanto para a gente poder fazer troca entre pares, né, quanto para que estudantes de psicologia, de psicanálise, possam aprender um pouco mais e que a gente possa falar da psicanálise de forma leve, né, despretensiosa, mas mesmo assim com profundidade. Então, o seu canal é super legal, eu acho que, né, você traz sempre temas muito relevantes, muito atuais, que carecem de discussão, convidados sempre da máxima importância, a começar pelo nosso querido Renato Mezan, que abriu o seu canal, né, e grandes mestres, né, mestres da PUC mesmo. Então, o que me traz uma grande responsabilidade hoje, né, para falar aqui com vocês. E agradeço quem está nos vendo e ouvindo. Obrigada pelas suas palavras. Imagina. E eu comecei aqui, né, falando... Oi, Renata. Desculpa, Patrícia. O peixe no... Como é que é? Um olho no peixe, olho no gato, né? Dando atenção ao convidado, pensando, mas também recepcionando as pessoas que vieram trocar conosco aqui, né? E eu gostaria de pedir para você falar um pouco, né, sobre o nome da live que veio da sua dissertação de mestrado aqui na PUC, como eu já falei, que é a clínica das anorexias e das bulimias, né? Então, por favor, fale um pouquinho sobre isso. Foi uma ideia que eu tive, né, assim também chama a minha dissertação. A minha dissertação é a figura do analista na clínica das anorexias e bulimias. Por que assim no plural, como você disse? Né? Porque eu entendo as anorexias e bulimias como uma sintomatologia que está presente nas mais diversas organizações, né? Quadros psicopatológicos. Né? Hoje se fala muito dessas organizações mistas, né? De eixos mistos, então também aí, né? Então por isso que a gente fala isso. E para a gente respeitar a ética da psicanálise, que é exatamente o caso a caso. Né? Então, cada anorexia, cada bulimia, ela é única. Né? O que não significa também que aqui a gente não possa conversar hoje de outras patologias alimentares. Né? Porque eu coloquei só anorexias e bulimias como um corte na dissertação, por um corte da pesquisa. Né? Então, acho que aqui a gente pode abrir para outras patologias que se fazem tão presentes na atualidade. Sim. Você ressaltou um aspecto de fato muito importante, né? A singularidade. Mesmo se tratando de anorexia, bulimia ou qualquer outro quadro, isto é o resultado da subjetividade de cada um, né? Exato. E, bom, se a gente fala de anorexias e bulimias, patologias alimentares, nos remete já a constituições subjetivas e a questões muito primitivas, muito incipientes, né? Questões orais, se a gente está falando de questões orais, a gente já está falando aí de questões muito primitivas, né? Então, que atravessam toda a constituição do sujeito.
Então aí a gente vai, tudo isso nos remete a traumas, podemos pensar assim, numa fase muito prematura da vida? Essa era a primeira ideia freudiana, né? Freud se refere pouco à anorexia e bulimia, vou só falar aqui de anorexia e bulimia, ele se refere pouco, né, se a gente pensar que ainda também, né, não eram patologias como são hoje, não eram entendidas como hoje, né, mas logo em 1893, 1895, ele já vai falando lá nos textos, no primeiro texto que é sobre hipnose, né, ainda ele praticava um método hipnótico, ele vai falando da anorexia principalmente, né, ele começa a tratar antes da anorexia, Uhum. e ele ainda, toda a teoria dele ainda é baseada na teoria do trauma, né? Logo depois ele vai fazendo uma modificação dessa teoria. O que a gente estuda bastante, principalmente na CEPAM, a CEPAM começou com o estudo da relação mãe-filha, né, com essa relação inicial, com essa relação bastante primitiva, né, e de como isso incide nas patologias alimentares, de formas diversas. O que a gente vai tratar aqui hoje, né, só para a gente não ser grosseira, né, eu não ser grosseira, né, a gente vai dar um panorama geral, mas é claro que a gente precisa respeitar a singularidade, a gente precisa respeitar o Uhum. caso a caso. Né? Sim. Mas o que a gente percebe com muita clareza é que nas patologias alimentares, esta é uma relação de extrema importância por múltiplos fatores, com múltiplos sentidos, a depender de múltiplas circunstâncias, né? Desde mães mais deprimidas, porque se a gente está falando de patologias alimentares, a gente fala alguma coisa sobre o não representado, né, sobre aquilo que não pôde ser simbolizado, né, que não tem um trabalho psíquico efetivo e por isso foi para o corpo. Né? E isso, é claro, já remete a essa relação inicial, né? Desde, como eu dizia, desde mães, né, que não conseguiram, por, talvez mães deprimidas que não tenham conseguido fazer toda essa continência, né, do bebê e suportar identificações projetivas e tudo que a gente sabe já dessas relações, né, até mães muito intrusivas, né, principalmente nas patologias mais ligadas à bulimia, né, às diferentes formas de bulimia, mães um pouco mais intrusivas. Então, tem um panorama bem grande aí. Então, só para deixar bem demarcado, né, assim de modo resumido, o que caracteriza a bulimia e o que caracteriza a anorexia. Tá. É importante, essa pergunta é importante até para a gente separar a nosografia psiquiátrica da nosografia psicanalítica e para que a gente possa se apropriar de ambas, para que a gente possa ter essa conversa. Eu acho que para pesquisas, né, falar dessas duas nosografias é muito importante. Na troca entre profissionais, ela é também muito importante. Por quê? Porque a gente diz, né, antes de diferenciar aí anorexias e bulimias, o que a gente costuma dizer é que as anorexias, bulimias, os transtornos alimentares, eles são multideterminados. Ou seja, eles têm etiologias múltiplas, diversas, eles vêm de diferentes lugares e ocorrem, não existe nunca uma causa única, né? Então a gente tem aí questões psíquicas individuais de cada sujeito, né, de constituições psíquicas, configurações psíquicas muito individuais. Então, algumas dessas constituições psíquicas, elas estão mais permeáveis a patologias alimentares. A gente tem questões familiares, a gente tem questões sociais, que são questões culturais, como a gente tanto vê hoje, que a gente pode discutir aqui. Então, isso requer uma equipe multidisciplinar e mais, multidisciplinar especializada em questões alimentares, né? Isso é bastante importante a gente frisar isso, né? Porque os efeitos da procura de profissionais não especialistas são muito ruins. Então vamos lá dividir o que é anorexia e bulimia. Anorexia, eu não vou dar aqui a classificação
super Não, não, DSM para cumprir todos os critérios não. diagnósticos, né? Mas eu acho importante a gente só falar de que campo é esse, né? Do que a gente trata. Outra coisa que é legal da gente dizer é que pouca gente se dá conta. Muita gente sabe, mas pouca gente se dá conta de que Ah, anorexias, bulimias e patologias alimentares estão no DSM. O que significa isso? Que são patologias mentais. Então, antes de tudo, a patologia mental. Por isso, a presença do psicólogo ou do psicanalista, ela é primordial na equipe, né? Porque Patrícia, você fala isso porque você observa alguma tendência de localizar, de separar a relação desses sintomas com uma produção psíquica, é isso? Não, minha questão é sim, somente não. com a nutricionista, por exemplo, por As aí. pessoas acabam achando que as patologias alimentares são muito mais uma questão dietética, né, ou muito mais uma questão biológica, psiquiátrica, né, do que psíquica, que precisa da atuação de psicólogos e psicanalistas. Até porque a gente tem uma medicalização da vida hoje, né, que a gente não pode negar, né? Tá aí a grossura do DSM, por exemplo. Né? Sim. Então, por isso que é importante a gente falar isso, é importante falar isso para psicólogos e psicanalistas. É uma patologia mental, né? E E é muito, carece. muito legal, porque eu percebo, eu sou professora universitária, né? E eu Uhum. percebo em boa parte dos alunos de psicologia ainda uma necessidade para se segurar em algo mais da ordem do concreto, da objetividade. Então, às vezes eu escuto, eu acho interessante a psicanálise, ou Carl Rogers, ou Gestalt, mas eu vou fazer um curso de neuropsicologia. Eu falei, Uhum. mas o que tem uma coisa com a outra? Não, porque aí para fazer um diagnóstico, então ainda tem uma dificuldade de compreender, né, que o que não é palpável, não é concreto, que isso existe e que se manifesta por meio dos sintomas, da subjetividade e tudo mais, mesmo na psicologia, né? Sem dúvida, né? E se a gente entender que não existe, né, psique e soma de forma separada, né? Essa integralidade do sujeito, ela é Sim. muito importante, né? Eu costumo dizer para os alunos, a gente não sabe o que veio antes, se o ovo ou a galinha, né? O que Aham. influencia o quê? Mas também não é uma pergunta que precise de uma resposta, né? A gente sabe que essa inter-relação, ela existe, ela é presente e ela é super importante. Né? Então, respondendo a sua pergunta, só para a gente não fugir dela. O que é a Aham. anorexia? A anorexia é uma restrição calórica autoimposta pelo sujeito que leva a um emagrecimento muito acentuado. Leva também está presente também uma distorção de imagem corporal, ou seja, o sujeito se vê muito mais gordo do que realmente é. Sim. E isso causa enormes prejuízos sociais, Uhum. psíquicos e físicos, né? Físicos, né? Muitos prejuízos físicos. Hoje a anorexia é uma doença que tem uma letalidade muito alta, né? Tanto pelas complicações físicas da doença, quanto pelo risco de suicídio, né? Sim. A gente tem no DSM a anorexia restritiva, anorexia purgativa, e a gente tem também, pelo DSM, graus de severidade da doença. Né? Analiticamente, isso não nos faz muita diferença, né? Então, Sim. não é algo com que o analista ou o psicólogo precise se ocupar, né? E também não precisa se preocupar em fechar critério diagnóstico, porque são vários os critérios diagnósticos, né, para anorexia. Antigamente, inclusive, o DSM-4 tinha a amenorreia, por exemplo, como um critério diagnóstico. Né? Hoje em dia, a amenorreia foi tirada como critério diagnóstico, mas a amenorreia ela está muito presente, né? Mas não Porque obrigatoriamente, né? não obrigatoriamente, ela não é critério diagnóstico, mas ela está presente, as meninas muito emagrecidas, né? Então tem aí a interrupção da menstruação. Já a bulimia, ela se caracteriza por episódios de compulsão alimentar
seguidos de mecanismos compensatórios inadequados, como forma de purgação, que pode ser... Tá, então eu vou falar assim, desculpa, Patrícia, numa linguagem mais simplificada, né? Na anorexia tem uma recusa ao alimento, que aí vai aparecer Isso, naquelas dietas, como você falou, bem restritivas, né? Eu isso. lembro do caso de uma modelo que morreu aqui em São Paulo há mais ou menos uns 15 anos, eu não vou me recordar o nome, que ela ficou internada, ela tinha bastante tempo se alimentando com uma maçã por dia. Ela ocupou a capa de todas as revistas e Uhum. telejornais na época, ela parou de menstruar, morreu com 35 quilos, hospitalizada, Por né? uma sepse, não foi? Uma que teve uma infecção generalizada, eu acho que ela morreu pela sepse, mas Eu motivada não aí por uma lembro. anorexia muito severa, né? Também não lembro o nome dela, mas é isso mesmo. São pacientes que comem muito pouco, né? Tão pouco que a gente nem consegue acreditar, né? Uma maçã por dia, você Isso. imagina. Maçãs, né, água, alface, né? E isso não vai acontecendo, isso que é importante a gente dizer para as pessoas. Isso não acontece de repente a pessoa começa a comer uma maçã por dia. Não, né? Primeiro, e na maioria das vezes, a anorexia começa com uma dieta. Então, pacientes, e a prevalência é maior de mulheres, então muitas vezes eu vou aqui me referir a essas pacientes no feminino, né? O que não quer dizer que não acomete homens, e o que a gente sabe hoje é que tem acometido cada vez mais homens, né? Então, não acontece do nada, né? Não acontece de repente começa a comer uma maçã, né? São pacientes que paulatinamente vão cortando grandes grupos alimentares. Por quê? Porque querem iniciar uma dieta, se veem gordas, né? Certo. Muitas vezes, por exemplo, que a gente vê muito, porque são pacientes adolescentes, né? A anorexia, ela começa um pouco mais cedo, aí por volta dos 10 anos, pode começar, 10, 12 anos, ela tem um início mais precoce do que a bulimia. Pacientes, por exemplo, que têm uma viagem, que tem a formatura, que tem um acampamento e que querem perder algum peso, né? E vão aí tirando grandes grupos alimentares, né? Até que isso vai ficando, né, essa restrição calórica, ela vai ficando cada vez mais severa e muito acentuada. A anorexia, ela Certo. pode vir acompanhada também, né? Por isso que a gente fala de duas anorexias, uma anorexia restritiva, que é isso, você só restringir, e também tem a anorexia purgativa, que também podem estar presentes vômitos e também podem estar presentes exercícios físicos em excesso, né? Então, são meninas... por isso que é essa coisa, por isso que é bom a gente saber, porque as pessoas falam, se vomita, então é bulímica. Não, não é bem assim, né? Anoréxicas, purgativas também tem, que são meninas que estão com um IMC muito baixo, abaixo de 18, né? E que usam esses métodos compensatórios. Então, são meninas que agora na quarentena, por exemplo, queriam limpar a casa a todo custo, porque na verdade querem limpar a casa como forma de fazer exercício, andam Sim. muito, então não pegam carro, não pegam transporte público, na verdade o que querem é gastar caloria, né? Se saem para dançar, quando saem, porque a anorexia é muito grave, tem um prejuízo social muito grande, então se saem à noite querem dançar, né? Não comem nada e querem dançar também como forma de exercício físico em excesso, né? E a bulimia, como a gente estava falando, talvez eu tenha falado muito difícil, me desculpa, mas ela é Não, isso, não, de jeito ela é nenhum. um... Porque nós pra, temos pessoas da área e outras não. Então, claro, né? claro. A bulimia, ela então é esse comer compulsivo, né? Esse episódio compulsivo, que quer dizer o quê? Comer uma grande quantidade de alimento num curto espaço de tempo, que uma pessoa normal, em condições normais, não comeria, né? Sim. E depois disso, utilizar esses mecanismos compensatórios inadequados, como forma de Sim. purgar. Então, vômitos, exercício em excesso, né, uso de substâncias que podem ser laxantes, diuréticos, né, anfetamínicos, né, mesmo que ainda proibidos no nosso país. Sim, sim. E E que aí, curioso, né? Porque em alguns grupos sociais, assim, parece que isso até eles se apoiam, né? Entre si,
aquele grupo restrito de pessoas que só falam nisso, que se exigem cada vez mais. Sim, bom, hoje a gente tem uma questão, né, cultural, né, que valoriza uma magreza extrema e, infelizmente, associa a magreza e associa a imagem, a beleza, a felicidade, a sucesso, a competência, A né, aceitação, né? claro, aceitação de forma muito maciça, né? E é muito triste. Então, é claro, né? A gente sabe que qualquer conversa hoje, né, é uma conversa, esse fat talk que a gente chama, né? Que é essa conversa ligada à dieta, que não comeu, ao exercício, né? E muitas vezes a intervenções estéticas, né? A gente tem hoje, né, uma cultura onde a imagem é muito presente, principalmente pela tecnocultura, né, a cultura digital. Então, a gente tem aí a incidência da imagem. Então, isso é muito importante, principalmente em psiquismos ainda em desenvolvimento, né, como adolescentes, né, que estão aí, tem um trabalho psíquico muito profundo e muito forte para conseguir reorganizar todas essas identificações iniciais e mais infantis, né, e que estão às voltas com essa questão corporal, né, então, E a que entrada precisam... na sociedade de um modo mais amplo, né? As escolhas todas da profissão, do curso Claro. superior, aqueles que vão É, fazer faculdade, né? a identidade, né, essa busca por identidade, né, que vai sendo formada por essas múltiplas identificações infantis, né, e que precisa lidar com muitas perdas, né, primeiro a perda do corpo infantil, né, e um corpo que entra num novo formato e num outro mundo que demanda outro trabalho psíquico, né, essa posição infantil, os pais da infância. Então, eu acho que é um trabalho muito profundo que os adolescentes têm que fazer. Sim. Por isso que a adolescência é uma época muito propícia para a eclosão de questões alimentares, né? E condutas de risco, muitas vezes, né? Muitas vezes um superagir, né? Que eu falo algumas vezes, né? De algo que, por uma angústia muito grande, não consegue ser processado, então precisa ir para ação, né? Sim, e eu imagino que conte também um pouco da onipotência que também está presente na adolescência, né? Então, assim como eles imaginam, eu posso acelerar o carro a 150, eu não morro. Os outros, porque se atrapalham, eu consigo, comigo não acontece nada. Então, imagino que isso também fica, eu posso restringir a minha alimentação, porque eu tenho controle, comigo não vai acontecer, e aí vai, né? Exatamente. A questão do controle onipotente, né, nas patologias alimentares é muito forte, porque tem essa ideia de controlar o corpo, né? Primeiro, de não deixar também, de impedir um corpo de se sexuar, vamos dizer assim, né? E também de tentar controlar o corpo de todas as formas. Elas têm controles muito excessivos, não só de peso, né? Mas peso, o tamanho das roupas, medidas, calorias, né? Parece uma contagem. A gente fala que é uma coisa matemática muito forte, né? Porque tem muito número, Tirana. né? Patrícia, tem algumas pessoas perguntando se tem todo também um empenho em esconder da família a Isso, anorexia e a bulimia. sim. A anorexia não se trata de esconder da família, a bulimia mais eu já falo dela. A anorexia tem uma negação da doença, né? Que é o que eu falo e você, né, até colocou no post. Né? Existe uma negação da doença. São meninas e meninos que não se veem de fato doentes, né? Que não se veem tão emagrecidos, que acham que precisam perder cada vez mais peso, que falam assim, eu tinha uma paciente que dizia assim para mim, eu não estou doente, eu só estou fazendo exatamente aquilo que a sociedade demanda de mim. Não me demandam um corpo super magro, a barriga chapada, a barriga negativa, e um corpo escultural,
né, corpo de modelo, é isso que eu estou fazendo, eu não estou doente. Então, essa negação da doença, ela retarda a busca por tratamento, né? O que eu acho que tem uma questão familiar importante, que pais, cuidadores e amigos precisam ficar muito afinados. Como hoje a gente tem um padrão muito esquálido, né, um padrão de beleza muito emagrecido, tanto a sociedade em geral, quanto questões, pessoas da área da saúde, muitas vezes não conseguem identificar uma anorexia, né, porque não acham que a menina está suficientemente emagrecida. Isso acontece com muita frequência. Ah, ela não está tão magra, né? Só está bonita, está bem, Isso, né? só está bem, Está ótima. exatamente. E isso retarda o tratamento. E a gente sabe que esse retardar o tratamento faz com que o prognóstico seja muito, muito pior. Né? A bulimia, sim, a bulimia tem uma questão de esconder tanto a bulimia quanto a compulsão alimentar. A compulsão alimentar tem os mesmos moldes da bulimia, mas sem compensamentos, sem comportamentos compensatórios. Tudo, né? Isso, então não tem purgação. Tanto a bulimia quanto a compulsão alimentar, sim, elas são atos praticados com muita vergonha, causam muita culpa, né? E os sujeitos frequentemente dizem: eu não tenho controle, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, mas é algo irrefreável, né? Que eu não tenho o mínimo controle. Então, sim, a bulimia ela é muito escondida. O que os pais percebem? Os pais percebem que some comida. Né? Existe some comida dentro da casa, ou então, que é o que eu costumo falar bastante para os pais, fiquem atentos ao que acontece com essas meninas e esses meninos logo após as refeições, né? Porque muitas vezes eles vão ao banheiro, passam muito tempo lá, de forma escondida, de forma velada, então falam que estão tomando banho, falam que estão no banheiro, colocam música, colocam incenso, como forma de esconder, né? A anorexia, as meninas, elas falam de algo como para a família: eu já comi, eu não vou comer com vocês porque eu já comi. Elas jogam comida fora. Elas não querem participar de reuniões sociais. Porque aí aparece, né, que elas não comeram nada nessas reuniões. Exatamente. E hoje qualquer reunião social ou qualquer coisa de lazer, né, a comida ela é muito presente, porque a comida ela tem esse aspecto social, ela tem esse aspecto do compartilhar, né, que é o que se perde nas patologias alimentares, né? A comida ela fica tão sobredeterminada que ela perde o seu principal caráter, né, que é o caráter da nutrição, o caráter do prazer. Né? Porque as meninas, o que a gente costuma dizer, que eu acho que é legal da gente falar também, e que a gente percebe na clínica muito fortemente, é que pacientes com transtornos alimentares perdem principalmente a capacidade de sentir o corpo. E sensações corporais, né, tanto internas, né, endógenas quanto exógenas, elas são precariamente percebidas. Né? Então, além de fome e saciedade, frio e calor, né? É claro que na anorexia tem uma questão com o frio, né? Tem uma hipotermia, mas a gente percebe que são meninas que não sentem mais frio e calor, então é muito comum estar um sol escaldante e as meninas chegarem no consultório com moletom, né? Com calça, com bota. Né? Tem uma questão de esconder o corpo, muita gente deve estar se pensando: não, elas querem esconder o corpo. Tem também. Né? Mas não só. Eu acho que tem esse contato precário com a realidade do corpo. Quer dizer, a percepção da realidade, ela é alterada, né? Exatamente. E principalmente do externo, né? Do mundo externo. Do mundo externo e também do mundo interno, né? Tem um caso clássico na CEPAM que a gente conta de uma menina que ela não sabia se ela estava com fome ou com vontade de ir ao banheiro, né? Evacuar. Né, para a gente perceber a que ponto isso pode chegar, né? Eu acho que isso pode chegar a um ponto tão extremado, né, de que as sensações corporais elas ficam totalmente confusas. Né? E é claro, se a gente fala desculpa, mas se a gente fala de dentro e fora,
né? Se a gente também está falando eu e outro. Então tem Sim, também aí uma questão de alteridade, né? Também as coisas elas estão juntas. Fala, você ia sim. me fazer uma pergunta. Não, é que nós temos aqui alguns tópicos, né, para falar um pouco da análise. Até a Aline Barros está aqui perguntando, pedindo para falar um pouco do tratamento em si, era o que a gente tinha pensado, mas tem uma outra pessoa que perguntou, e aí a gente já pode incluir, da necessidade ou não de envolver os pais, a família, no tratamento dessas pacientes. No tratamento analítico dessas pacientes, vai depender muito do caso a caso, se a gente precisa envolver os pais ou não. Muitas vezes, quando são meninas muito novas, eu costumo fazer muita orientação de pais, né? E também, claro, encaminhar os pais para análise. Isso é algo muito presente. Vamos lá, falando exatamente do manejo analítico. A gente tem hoje muitos estudos e vamos falar de novo aqui, só para eu não ser grosseira, do caso a caso. Vai depender muito do caso a caso, mas o que a gente tem hoje de manejo analítico que eu acho legal a gente falar aqui, que é uma questão da técnica analítica nos transtornos alimentares. Né? Por isso que eu sempre falo que um profissional especialista em transtornos alimentares é o mais indicado, porque a gente tem esse background, a gente tem essa especificidade clínica. Tem questões técnicas, né, até por toda a patologia e por todo o funcionamento psíquico. Ela não vem do nada, ela vem justamente daí. Por exemplo, o contato, né, a transferência com essas pacientes, ela é muito difícil. Né? Se a gente fala que a transferência é o protótipo de relações iniciais, principalmente relações com a mãe, já falamos aqui que esta é uma relação, né, ora ausente, ora intrusiva, com o analista ela vai se dar dessa forma, né, também. Então, e como são pacientes que têm essa questão que a gente também falou aqui no começo, com simbolização, com significação, então não são pacientes comuns que a gente vai poder fazer interpretações muito elaboradas, né? Muitas vezes são pacientes, principalmente pacientes com anorexia, que falam muito pouco, né? Que não conseguem fazer ligações, não têm advento de palavra, né? São pacientes muitas vezes que ficam num curto-circuito sempre da comida, da dieta, do peso, né? O que traz para o analista muitas vezes contratransferencialmente um cansaço, uma monotonia, né? Porque são pacientes que perdem todo esse colorido relacional, né? Que perdem colorido emocional, ainda mais se a gente pensar em pacientes adolescentes, né? Elas perdem isso. Então o analista fica com isso para si. Muitas vezes são pacientes que têm uma gravidade muito grande, então incitam no analista questões muito maternais, muito de cuidado ou de muito medo, né? Outras vezes, eu acho que transferencialmente a gente se vê às voltas com muita raiva. Tipo, como você não está comendo? Você vai morrer se não está comendo? Então a gente precisa saber com essas questões, né? Muitas vezes alguns analistas, e eu estou falando de forma bem geral, porque exatamente essa foi a minha pesquisa do mestrado. Sim. Analistas Você que ouviu falam psicanalistas, não é? Que exatamente. atendem, que tem um bom número de pacientes em sua clínica com anorexia e bulimia. Exatamente. Então, outra questão que os analistas trazem muito é questões relacionadas ao nojo, né? Porque são pacientes que vão falando, principalmente pacientes bulímicas, né? Que trazem questões aí relacionadas a esses vômitos e o que faz, o come antes, o que come depois, e como vomita, o que acontece, né? Então, o analista, ele precisa ter uma disponibilidade psíquica muito grande. Primeiro, para poder metabolizar todas essas questões, né, e conseguir devolver isso, né, de forma muito trabalhada, muito cuidada, muito delicada, né, muito pontual, né, saber um timing adequado. E aí também tem questões técnicas, então o divã muitas vezes não é indicado, né? A gente indica muito mais o tratamento face a face, né? Porque tem essa questão
do corpo muito presente, do controle do corpo, né? O corpo da analista, principalmente a analista mulher, que é algo que eu coloquei aí, ele é escrutinado, né? Porque pacientes com transtornos alimentares têm uma percepção muito forte do corpo do outro, principalmente do corpo mulher para mulher, né? Uma paciente mulher do corpo de qualquer mulher, de analistas mulheres também, né? Então a gente se sente muito controlada, muito vigiada muitas vezes, né? Qualquer flutuação de peso ou qualquer, né? Eu falo, muda o cabelo. A paciente chega, né? Você atendeu 5 pacientes que não tinham nenhuma questão alimentar ou questões de imagem, né? Que não se dão conta disso. Primeiro paciente que chega com questão alimentar ou com questão de imagem fala, você mudou o cabelo, né? A cor tá diferente. Não estou falando de grandes mudanças, né? Mas mudanças às vezes muito sutis, muito pequenas, do dia a dia, né? Então é isso. O corpo do analista, ele é escrutinado, ele é controlado. Muitas vezes são pacientes que faltam muito às sessões, né? Então essa não presença também é algo que precisa ser processado pelo analista. Me parece que você está falando aí de identificações projetivas maciças, né? Maciças, exatamente, exatamente. Que a gente precisa ter essa disponibilidade interna, essa disponibilidade psíquica para poder processar isso, né, para poder entender isso e para devolver isso, né, na contra-transferência como bússola, né, como bússola para o mundo interno do paciente, né? Eu acho que essa é uma delicadeza da clínica dos transtornos alimentares, que é muito bonita, né, e que nos ajuda a entender e captar tudo isso que vem do paciente. Sim. Tem eu não sei, mudou aqui o Instagram, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo mais. Tá, opa, não sei o que eu. Ai, peraí. Eu fui mexer aqui, tá com formato novo, e vamos ver. Uma pergunta. Na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta, mas parece que tem algo interessante aí, né? A técnica psicanalítica clássica e a emergência da situação são compatíveis, né? Eu não sei o que a gente poderia chamar de emergência nesse sentido. Não, eu acho que eu entendi. Eu acho que a premência dessas patologias alimentares em contraste com a técnica analítica clássica. Eu acho que a principal questão aí diz respeito à associação livre, né? Se a gente pensar em associação livre, como eu já disse aqui, se são pacientes que têm questões simbólicas importantes, então a associação livre ela não vai acontecer como na técnica clássica, né? Então esse é um grande problema. E se a gente pensar também na demanda de análise, né? Se eu estou falando que são pacientes que muitas vezes negam a doença, como é que fica a demanda de análise? Né? Como a gente trata alguém que fala que não tem nenhuma doença e que nem muitas vezes nem quer ser tratado? Eu não sei porque meus pais me trouxeram aqui. Eu não sei porque a psiquiatra me mandou para cá. Né? Eu não tenho nada, eu não preciso ser tratada. Então, isso já também a gente já pode confrontar isso com a técnica analítica clássica, por exemplo. Sim, mas mas não exclui do campo da psicanálise, né? Hoje eu até falava no curso que eu dou sábado, ministro sábado de manhã, o Freud pensou a psicanálise para os neuróticos, né? E ele não teve tempo de esgotar o psiquismo, ele já deixou muito, mas os seus sucessores, né? E alguns até que conviveram com ele, já como Firenze, depois vem o Winnicott falando, já mostrou um set modificado para pacientes precocemente traumatizados, né? Com certeza. Olha, Freud ele se referiu pouco à anorexia e bulimia, mas ele deu pontos muito importantes, né? Mesmo dessa forma, né? Se a gente pensar 1893, né? Então, ele já entendia a anorexia, pela via da histeria, ou, como ele fala no rascunho G, como com algo ligado à ordem da melancolia.
né? Uhum. Então, e a gente já vê aí, claro que já tem o advento das patologias narcísicas, né? Que ele não chamava de Sim. patologias narcísicas, mas isso já estava lá. E a bulimia, ele correlacionou a algo muito mais ligado às neuroses atuais. Né? Neuroses Uhum. atuais, adições, ele já falava isso em adições, neuroses atuais, adições e também psicoses, né? No Homem Sim. dos Lobos, por exemplo, ele já fala de questões bulímicas aí entremeadas. Então é claro, eu acho que a gente consegue é, falar de neuroses e não neuroses. Uhum. Sim, sim, exatamente. Mas Aqui é só um isso. comentário A Andrea está rápido, porque falando a aí gente... que Freud, ó, é a clínica dos pacientes precocemente traumatizados, que Freud apenas não dá conta, com certeza, né? Mas ele já abriu um campo aí que é bastante importante. eu acho um pouco assim, vamos dizer, hum, eu não, me fugiu até a palavra, mas como é que a gente pode dizer que a clínica do Freud não deu conta? Sim, ele pensou numa clínica para o neurótico, né? Mas qualquer um que fala de outra clínica psicanalítica, não conseguiria falar isso sem estar apoiado em Freud. Então, indiretamente, o Freud termina é, Claro. entre aspas, tá, gente? Não é para ser levado ao pé da letra, mas ele termina dando conta de tudo, porque tudo o que a gente vai falar do inconsciente e tudo isso, da transferência, que o Freud deixa esse modelo para a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então É, é muito delicado um pouco até cobrar coisas que não deu tempo, gente. Não também que ele fosse dar conta de tudo, não tinha essa obrigatoriedade. e essa Mas, incidência cultural era muito diferente na época, né? Eu acho que o advento do corpo e como o corpo era tratado, como o corpo era visto, a gente não pode deslocar isso, né? A gente não pode deixar de perceber isso, né? Hoje, na atualidade, por isso que psicanalistas mais contemporâneos, autores mais contemporâneos, né, como Joyce McDougall, por exemplo, né, trazem isso de forma tão bonita, porque né, já está mais dentro do que está sendo tratado hoje. sim, sim. Patrícia, a gente está se encaminhando para o fechamento. Eu queria que você Sim, falasse assim, resumidamente da clínica da vou contar da CEPAM, a CEPAM. clínica Cibele. Sim. A CEPAM é a Clínica Cibele Weinberg de Estudos, Pesquisa e Atendimento em Psicanálise da Anorexia e Bulimia. É uma clínica que foi fundada em 2000, né, pela Cibele Weinberg e pela Ana Paula Gonzaga, duas estudiosas e precursoras aí da psicanálise dos transtornos alimentares. Quando elas começaram a estudar isso, muito pouca gente ainda estudava isso, né? A psicanálise ainda não era vista como possível forma de tratamento para patologias alimentares, principalmente anorexia e Sim. bulimia. E aí elas montaram o grupo, né? Ano passado a Cibele faleceu, é, então a gente resolveu, como forma de homenageá-la, colocar o nome dela no nome da CEPAM, né? Então hoje ela dá nome à clínica. Então a CEPAM ela tem algumas frentes, né? Uma grande frente de trabalho que a gente tem é o atendimento a pacientes com transtornos alimentares, principalmente um atendimento social. Ou seja, de acordo com a disponibilidade financeira dos pacientes. Por quê? Porque muitas vezes são pacientes que vêm de classes sociais muito desfavorecidas, né, e que têm muito pouco acesso a tratamentos. E como o tratamento é multiprofissional, ele é muito custoso, ele é muito caro. Né? Então, são pacientes que não têm essa possibilidade. Então, as analistas que trabalham na CEPAM, né, hoje a CEPAM ela é formada por analistas, elas são todas analistas voluntárias, né, que podem atender até 3 pacientes dessa forma social. Então,
a gente tem o atendimento, a gente tem a pesquisa em psicanálise, que a gente se preocupa e se ocupa de fazer essa pesquisa psicanalítica. A gente tem um banco de dados muito grande, aí com relatórios de atendimento, então muitas dissertações, teses já saíram disso. Então, a difusão do conhecimento da psicanálise dos transtornos alimentares também é uma questão da CEPAM. A gente tem 2 livros. A gente tem um 2 livros belíssimo que trabalho. Me permita fazer obrigada. uma introdução para parabenizar, né? Porque tão relevante, tanto o campo da pesquisa, quanto o atendimento, inclusive o social. Né? Exato. A gente tem 2 livros que estão aqui, a Psicanálise dos Transtornos Alimentares, volume 1 e volume 2. E a gente tem o volume 3, que está no forninho, está saindo o ano que vem. Tá. Com Então, muita esses alegria. 2 aí, até amanhã eu publico aqui na página como referência para quem quiser buscar, tá? Obrigada, ótimo, acho super legal, são referências muito legais. E a gente também se preocupa com trabalhos, né? Então a gente faz participação em congressos, né, com trabalhos que levam à psicanálise dos transtornos alimentares. A gente se ocupa também da interlocução com outros profissionais, tanto outros psicanalistas né, tantos outros bons psicanalistas aqui do Brasil, né, de São Paulo, que tratam da temática da psicanálise dos transtornos alimentares. Então, a gente tem essa interlocução, a gente chama, a gente tem aulas, né, a gente faz eventos também. Ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Supervisão também, para quem, né, para analistas. Tem curso de formação? Não tem curso de formação, a gente costumava fazer, esse ano a gente não fez um curso por ano, né? Cursos de atualização, mas a formação a gente não tem. O que a gente se preocupa com a formação de analistas. Então, todo analista que trabalha na CEPAM hoje, ele recebe essa formação, né? Que é o que a gente quer fazer, multiplicar esse conhecimento, essa especificidade de atendimento. Então, que a gente possa formar analistas que tratem de transtornos alimentares. Então, eu fico muito honrada com a coordenação da CEPAM. Hoje eu divido a coordenação da CEPAM com a Ana Carolina Saraiva, somos nós 2 coordenadoras. Tem muitas CEPANETs aqui hoje, né? Eu vi a Ana Tereza está aqui, a Alana Tawil está aqui, eu acho que a Gabriela está aqui, eu não sei mais quem, porque eu não consigo ver. Estão convidadas a continuar seguindo a página para acompanhar outras interlocuções, inclusive, né, enfim, algumas próximas aí, né, do tema de hoje. Isso, e vocês vão continuar podendo falar desse tema na próxima live, né, do próximo sábado com a Gabriela Malziner, que também é membro da CEPAM. Vocês vão falar de adolescência, eu acho que vocês vão poder falar desse intercruzamento também com os transtornos alimentares. Acho que pode ser muito legal. A live do próximo sábado será os desafios da adolescência, né? Talvez isso apareça, sem dúvida, né? Você bem colocou que principalmente a anorexia começa bem cedo, né? Isso, exatamente. E tem eclosões, tanto anorexia como bulimia, como outras patologias alimentares, que a gente acabou não falando aqui, né? Mas existem outras patologias alimentares hoje muito atuais, né? Diabulimia, ortorexia, compulsão física por exercícios, dismorfia muscular. Eu acho que tem aí uma ampla gama. Seria possível, a gente tem 5 minutos, seria possível você escolher aquela que mais está aparecendo aí ultimamente, falar um pouquinho só? Hoje a gente tem uma questão aí com a ortorexia, que é essa fobia alimentar, eu acho que eu posso dizer isso, né? É uma fobia alimentar, é uma preocupação com comer limpo. E eu acho que é uma patologia muito mal diagnosticada, porque infelizmente, culturalmente, a gente está com essa questão. Então, o que se come, o que faz bem, né? O que é nutriente, o que não é, a gente tem comido nutrientes, a gente não come mais comida, né? Então, muitas vezes, a ortorexia ela é muito mascarada por essa questão social. Né? Então, mas sabe aquela pessoa que leva a marmita dela, vai comer na casa da amiga, leva a marmita, né? Leva a sua comida. Eu vou levar meu frango.
né? Ou essa história né, dos frangos, da batata doce. Então, muitas vezes tem essa questão que é uma fobia alimentar que precisa de tratamento, né? Que pode levar a consequências psíquicas e físicas muito, muito, muito graves. Né? Tem também a alcorexia, né? Que é uma associação do álcool com a anorexia, né? Jovens que não comem, mas que bebem, né? Tem também a Olha, diabulimia, o que é... presidente dos Estados Unidos está recomendando tomar álcool para matar a Covid. Então, Não vou nem hoje comentar. Não ficou vou um pouco entrar nem nessa delicado celeuma. falar É, disso tudo, né? Porque exatamente. tem muita patologia aí pegando carona nas questões Isso. próprias da pandemia, né? Isso, e essa questão hoje que algumas pessoas estão dizendo aqui da vigorexia, que é isso que eu chamei de compulsão por atividade física ou então dismorfia muscular, eu entendo a vigorexia com esses dois, né, com esses dois campos aí, né, tanto a compulsão por atividade física quanto essa dismorfia da imagem corporal, então de pacientes que precisam, principalmente homens, mas mulheres também, que se veem muito pequenos, fracos e precisam se ver fortes e musculosos, né, que praticam exercícios em excesso. Isso tem um grande prejuízo psíquico, mas também tem um prejuízo físico, né, muitas vezes com lesões. De abulimia, alguém está perguntando, é isso? Não vai dar para a gente falar tudo, infelizmente estamos nos minutos finais, né? Então acho que infelizmente não vai dar. Quem sabe um desdobramento dessa live lá na frente, porque eu acho que o pessoal aqui está adorando, né? De Que fato, é uma bom. temática muito importante, né? Que precisa ser pensada. A ideia das lives é justamente uma troca, é pensar junto. Por isso que eu estou tentando ler o máximo de perguntas possível. E eu vou Para fazer um incluir convite as para as pessoas. pessoas, para quem quiser, né, falar um pouco mais da psicanálise mesmo, né, entrar em contato, a gente, né, pode fazer grupos de estudo, supervisão, acho que isso é muito legal, Sim, né? Eu gosto de difundir esse conhecimento da psicanálise dos transtornos sim. alimentares, que eu E, adoro. de repente, aqui pode ter pessoas atendendo alguns casos que ainda não tinham encontrado um espaço de interlocução, né? Pode procurar vocês lá na CEPAM, né? A E... gente tem profissionais hoje muito preparados para atender, né? CEPAM e não CEPAM, né? A gente tem grandes analistas hoje que tratam dessa temática e que produzem muito, trabalhos muito legais, muito interessantes. Não vou começar a dar nome aqui, porque senão eu posso Claro, esquecer pessoas. E são pessoas sim. muito queridas a mim, muito queridas, que já me ensinaram muito. Antes de passar a palavra para você, para a gente se despedir, né? Uma coisa que eu gostaria é CEPAM com dois P's, né? CEPAM com dois P's e N no final. N no No final. Instagram a gente está como CEPAM_clínica. Tá, mas amanhã, gente, eu vou publicar os livros e lá eu ponho direito o endereço, exatamente. Eu queria só, assim, para minha fala final, além de agradecer a todos que estão aqui, em especial a você, né, que, enfim, veio aqui trocar conosco, compartilhar o seu conhecimento, me veio muito uma ideia que eu acho importante colocar, e é uma coisa que eu sempre digo, né, nós humanos, os sujeitos, passeamos por todas as patologias, né? E nos casos de anorexia e bulimia fica muito evidente como tem aspectos de outros quadros aí também, dando um matiz a essa experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa respeitar, né, a diversidade, né, do humano, né? A gente precisa olhar um pouco para isso. A gente tem perdido isso com essa loucura moderna, contemporânea, né, com essa questão do trabalho. A gente tem perdido os aspectos muito importantes da singularidade humana. Exato. Patrícia, você quer fazer aí sua despedida, que a gente está, o Quero te tempo está agradecer, né? esgotando. Quero te agradecer. É um papo super gostoso, né? Quando você falou a gente está acabando, eu falei, como assim a gente está acabando? Né? Um Vai papo muito passar rápido, gostoso, né? passa muito rápido. Você é ótima, né? Super boa entrevistadora, Obrigada. né? Você é super legal. Isso, super legal essa troca, né? Adorei, agradeço todo mundo que nos viu aqui.
E Aham. espero aí que a gente possa continuar falando da psicanálise dos transtornos alimentares, que eu amo tanto. Sim, sim, vamos pensar uma próxima para o ano, né, seguinte, porque esse já está aí terminando, mas vamos pensar sim em retomar essa temática. Gostaria de agradecer a todos e dizer que logo em seguida, a questão de 3, 5 minutos, a live já fica aí disponível para ser acessada aqui mesmo no Instagram. E na próxima semana ela vai para o meu canal no YouTube, está com o meu nome lá também, é super fácil de achar. Muito obrigada a todos pelos meus cálculos aqui. Olha, ainda tem uns 3 minutinhos. Porque senão não salva a Ah, live, não. né? E errei, 25 segundos. Ah, vai lá, vamos para a live ficar salva, né? Isso é o mais importante. Gente, Obrigada, Ana, muito querida. Muito obrigada. obrigada. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada a você, Patrícia, e todos que, né, participaram aqui conosco. Um abraço. Tchau, Tchau. Bianca, Maria Júlia. Então vamos lá. Acho que ela mesma.